Recebendo aqui agora o presidente Rodolfo Landim, que gentilmente fez a ponte aérea, em vez de ir para o hotel descansar, correu para cá. Presidente, te agradeço a visita. Vamos bater um papo aqui, falar de assuntos importantes nessa sua gestão, e acho que é impossível, né, a gente não começar pelo estádio. É o assunto que está em voga agora, que os torcedores estão aguardando para saber os detalhes, e ninguém melhor que você para explicar como é que tem sido toda essa negociação, essa votação que permitiu que você continue o sonho rubro-negro de construir o estádio próprio. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Na verdade, estou pagando uma dívida antiga que eu tenho com a Daniela aqui, que desde que já vai lá no Rio há muito tempo, já vem me convidando para vir, e dificuldade de sempre poder estar aqui ao vivo em São Paulo, mas graças a Deus hoje a gente está conseguindo fazer. Então, assim, muito feliz de poder estar, assim, iniciando esse processo de construção do estádio. É um sonho antigo, eu acho que de todo rubro-negro, ter a nossa própria casa. É claro que a gente tem hoje o contrato do Maracanã, que foi muito importante, né? Só lembrando, quando a gente chegou em 2019, não tínhamos nada, né? Não tínhamos nem nenhum contrato de gestão do Maracanã. Na verdade, o que a gente tinha era a possibilidade de poder jogar na Ilha do Governador, que é um estádio acanhado com 20 mil pessoas. Aí, já no início da gestão, lá com 3 meses, a gente conseguiu convencer o governo de nos entregar o estádio. Foi muito importante nessa caminhada. Gostamos muito de jogar no Maracanã, mas entendemos que temos inúmeras vantagens que poderão ser absorvidas se a gente conseguir colocar em prática o nosso sonho, que é o de ter um estádio já desenhado especificamente para as competições nacionais, não como para competições internacionais, como foi o Maracanã, e com todas as limitações que ele tem também de operação para a gente. Vai ser muito bom. Eu tenho curiosidade para saber o tempo disso, né? A gente vai conversar mais, mas eu tenho certeza que o Pascoal também tem um monte de questão sobre esse estádio aí para a gente perguntar. É um grande prazer encontrar com o presidente Landim. Eu tive com o presidente uma vez só, quando ele foi eleito. 2019. E nós fizemos uma entrevista e eu me lembro que ele me disse assim: Pascoal, o Flamengo não será isso que você está vendo. Esse Flamengo aí não vai, isso aí é agora. Daqui a pouco nós seremos um outro Flamengo. E isso se tornou verdade, se tornou uma realidade. Então eu tendo a acreditar nessa sua promessa do estádio, né? Porque você me disse que modificaria e acabou modificando. Agora, os estádios são planejados para a construção entre 5 e 6 anos, geralmente, né? Quando você vai tratar de Copa do Mundo, você tem 4 anos para construir um estádio, às vezes não consegue, entrega meio assim. Para entregar acabado, pronto, leva de 5 a 6 anos. Esse é o período. E qual é o nível de investimento? Onde é que entra uma parte de financiamento? Onde é que entra a parte do Flamengo? O Flamengo já comprou o terreno, pagou para a prefeitura. Eu ouvi o senhor falando a respeito disso. E agora tem todo esse movimento de fundação, criar propriamente um estádio, montar um estádio e tudo aquilo que... São de 5, 6 anos. E qual é o nível de investimento, presidente? Excelente pergunta, Pascoal. Assim, nós, quando apresentamos o projeto e tivemos autorização dentro do conselho do clube para a compra do terreno, a data que nós estabelecemos para fazer a inauguração é exatamente no período que você está comentando aí. A gente estabeleceu como data-alvo dia 15 de novembro, aniversário do clube de 2029. Portanto, a gente está falando aí de 5 anos e 4 meses, que é um período que a gente considera razoável para poder construir. É claro que isso vai variar principalmente de acordo com o tempo necessário para atender a todos os estudos que vão ser demandados para a obtenção de licenças para a construção do estádio. Isso varia de governo a governo e a gente está estabelecendo aí um prazo relativamente grande para isso, já considerando alguns estudos que vão ser demandados adicionais, mas a gente acha que essa data é plenamente factível. Vamos tentar até antecipar, mas seria 5 anos e 4 meses. Com relação aos recursos necessários para poder fazer isso, a gente tem hoje a previsão de receitas, assim, de naming rights, que a gente vai negociar junto ao mercado. Então, logo a gente
consiga pegar o terreno. De fato, hoje nós já pagamos a guia que foi encaminhada para nós essa manhã. Aqui de tarde a gente já tinha pago e já estamos solicitando à Justiça para que nos dê a posse do terreno. E tão logo isso fique nas nossas mãos, a gente já vai começar a fazer alguns trabalhos que a gente precisa fazer locais, no próprio local do terreno, que poderão acelerar, vamos dizer assim, esse processo de licenças, que é uma das coisas que a gente quer. E também a busca dos name rights para poder ajudar a financiar. Fora isso, nós temos negociado com a Prefeitura ela fazer algo semelhante ao que fez com o estádio do Vasco, onde ela aprovou o potencial construtivo de toda a área lá de São Januário e deu esse potencial construtivo com o direito desse potencial construtivo para que o Vasco pudesse negociar e esse dinheiro sendo um recurso carimbado, ou seja, que o Vasco só vai poder utilizar para a remodelação do seu estádio. E é exatamente a mesma coisa que eles estão se comprometendo a fazer conosco, e foi importante porque o prefeito já fez uma declaração pública nesse sentido, que ele vai dar esse potencial construtivo que a gente tem no nosso terreno da Gávea, mas será um dinheiro carimbado para a utilização no estádio. Fora isso, a gente pode, se houver necessidade, vender cadeiras cativas por algum período, né, por algum período de tempo. A ideia é tentar comprometer o mínimo possível receitas futuras do Flamengo, deixando o máximo possível de assentos no estádio livres para que a gente possa ter... Aí entram os camarotes, inclusive. Sim. Exatamente, cadeiras cativas, camarotes, tudo isso. Essa é a ideia. Vamos puxar, o torcedor quer saber do estádio, ele quer saber do estádio pronto, ele está ansioso, né? Mas ele está mais ansioso ainda para saber o que vai acontecer na quarta-feira que vem, depois do 2-0 construído. Tem torcedor que está torcendo o nariz, reclamando que não veio reforço no meio do ano agora, depois da janela, mesmo tendo tido a janela do começo do ano. Ô, Capita, vou tocar para você, para a gente puxar esse papo para a bola, vai puxar esse papo para o campo, que é onde você conhece tão bem esse Flamengo. Assim, falar que é uma alegria receber o presidente aqui, né? Eu tive uma conversa, com o Pascoalzinho também, eu tive um encontro com ele... 2019. Sim, 2019. E assim, eu trabalhei no Flamengo, né, Dani? O tamanho, a gente sabe o tamanho, a dimensão do Flamengo, mas era muito o peso da camisa, o tamanho da sua torcida. Vou cometer em confidência aqui. Me conta. Convidei ele para ir na minha casa, tentei convencer ele de tudo quanto é jeito para ir trabalhar lá no Flamengo e ele me deu um nó. Entendeu? Ele fugiu. Mas assim, dito isto... Foi uma honra, Dani. Em 2019. Final de 2018, ali na virada. Ali. Olha onde podia estar seu nome ali, ó. Tudo bem. Não, mas foi ótima a conversa, assim, por causa disso, Dani, porque assim, eu conheço o Flamengo, né, conheci muito intensamente no dia a dia, mas assim, tudo que o presidente me falou naquela reunião, até para tentar me convencer, né, a trabalhar no Flamengo, e tudo está acontecendo hoje, né? Então assim, você escutou muitas coisas ali que a gente está vendo que na prática funcionaram, aconteceram, enfim. Aí assim, só para falar, para terminar o assunto, os mesmos argumentos que eu usei para o presidente na época para negar esse convite gigantesco, continuam sendo os mesmos usados hoje, né? Que é o tempo com os meus filhos, com a minha esposa, enfim, com os meus pais também que têm uma idade. Eu continuo com a mesma cabeça, presidente. É a mesma, são as mesmas ideias, assim. E é isso, assim, eu não vou apertar muito, tocar muito nessa feira de contratação, porque a gente hoje... Não, deixa comigo daqui a pouco. Então, eu só quero fazer essa observação, porque a gente hoje coloca o Flamengo como talvez o melhor elenco do Brasil, né? Não, o melhor elenco da América do Sul. Da América do Sul, como o Pascoalzinho fala. Então, assim, para mais importante do que assim, você... O Flamengo está no nível superior aos outros. Mais importante do que você contratar jogadores, que para chegarem no Flamengo tem que ser caras extra classe, porque o elenco é muito forte, é você manter aqueles que estão, né, que fazem esse elenco do Flamengo ser tão forte. Então, assim, o meu questionamento só com relação à contratação ou não de jogadores é a situação do Gabigol, assim, sabe? Eu queria tocar um pouco nesse assunto só, que o presidente já falou várias vezes sobre isso, mas assim, eu olho para o Gabigol como um cara diferente, né, por tudo que ele conquistou. Eu falei com o Gabigol no início, quando ele chegou no Flamengo, o quanto era importante ele criar uma conexão campo-arquibancada. Eu sei como isso funciona no Flamengo, e isso ele conseguiu construir rapidamente, né? E aí isso teve um reflexo também dentro do campo. Então é isso, é mais entender a situação dele, apesar que eu já escutei o presidente falar várias vezes sobre o assunto, e se existe a possibilidade dele permanecer no elenco.
Então, obrigado aí pela pergunta. Basicamente é isso, falando um pouco da janela como um todo. A Daniela já me ajudou aqui. A gente fez um planejamento que começou, eu acho que com a chegada do Tite no final do ano passado. A gente faz uma avaliação com a participação dele, quer dizer, desse elenco, reforçar algumas posições, como vocês mesmos falaram. Lá no Flamengo a gente não quer trazer um jogador pura e simplesmente para entrar no plantel. Acho que como a gente tem um plantel qualificado, a gente precisa de jogadores bastante qualificados para poder entrar lá. A gente nessa primeira janela a gente fez uma janela bastante forte, contratou o De La Cruz, contratou o Léo Ortiz, que era um jogador que a gente também já vinha com interesse há muito tempo, contratou o Vinha e contratou o Carlinhos, que apareceu muito bem no Campeonato Carioca. E com isso a gente entendeu que estaria coberto, vamos dizer assim, a janela, vamos dizer assim, do início do ano, mas mais o planejamento do ano como um todo. A gente procurou fazer a antecipação dessas contratações exatamente para poder contar com os jogadores o ano todo. Isso não significa que, eventualmente, para uma posição ou outra, quando a gente tiver uma oportunidade de negócio, a gente não possa buscar. E todos sabem, é público, no Flamengo também tudo acaba se tornando público e vaza. Como é que é, Pascoal? Pascoal tem uma frase que é maravilhosa. Como é que é? Nada vaza por acaso. Não, eu achei assim, vazou uma notícia. Não vaza sem querer. Vaza sem querer. Sempre tem um motivo. É muito claro e conhecido publicamente o nosso interesse pelo Claudinho. A gente tem procurado conversar com ele. Temos uma janela aí até o início de setembro, os 1º de setembro, 2 de setembro. Então, assim, enquanto isso, vamos continuar na expectativa aqui, nas negociações. Quem sabe a gente não consegue trazê-lo para cá. Faltou combinar com os russos, né? Porque eles estão dificultando o negócio desde a janela passada. Eu já vi o interesse do Flamengo anterior, em que, não sei o que você pode trazer de valor e de negociação pra gente, mas assim, o que falta? Porque a gente sabe que o jogador já expressou vontade de voltar. O interessante é que, para nossa percepção, a gente chegou a combinar com os russos. O problema é que no momento em que você chegou na combinação com os russos mudaram a combinação e pediram um pouco mais. Então, assim, esse é o problema. Mas, assim, a gente entendeu, chegou um momento que a gente entendeu que tinha atendido as reivindicações, aquilo que tinha sido solicitado. Esse é o problema. Mas, assim, claramente eles gostam do jogador, a gente entende que eles gostem do jogador, porque é um jogador realmente diferenciado e não querem abrir mão do jogador. Então, é aquela história. Eu quero tanto, você paga tanto, ele diz assim, eu quero mais tanto. Então, para não chegar. O produto foi ficando mais caro, né? Produto com todo respeito ao Claudinho, obviamente. Então vamos ver se a gente consegue manter naquilo que a gente tinha. Mas isso é uma negociação em curso, vamos esperar para ver. Com relação especificamente ao Gabigol, de fato, eu já convertei algumas vezes, assim, eu acho que a primeira coisa para a gente dizer é o seguinte: Gabigol é um jogador que tem seu lugar na história do Flamengo, garantido por tudo que ele fez. Nas pesquisas que a gente fez de opinião lá entre os nossos sócios e tal, ele é colocado hoje, né, como o segundo maior ídolo da história do Flamengo, assim, só embaixo do Zico, para você ter uma ideia da importância dele. É claro que quem vota é a turma que provavelmente não viu alguns antigos jogadores e tal, pelo momento, mas assim, independente disso, é uma votação super expressiva, né, que ele teve. Mas esse é um fato. Agora a gente tem uma discussão, que é uma discussão com relação ao futuro, e já foi veiculado e tudo. Ele quer um contrato de longo prazo, e a gente está oferecendo a ele, independente dele no ano que vem voltar a negociar com ele, conversar com ele, um contrato de 1 ano nas bases, vamos dizer assim, equivalentes ao que ele iria receber por ano nesses 5 anos de contrato. Vamos falar de valores aqui, mas valores significativamente superiores ao que ele teria, até porque ele vai passar a ser dono do próprio passe dele, o que levaria a uma amortização desse novo passe de alguém que fosse comprar para ele, o que seria justo realmente ele ter esse aumento.
Então, assim, isso já foi comentado com ele, já foi oferecido. A decisão não está mais na mão do Flamengo, está na mão dele. Mas, por exemplo, assim, se isso vier a acontecer, o Flamengo tem interesse em permanecer. Por um ano, claro. A proposta foi feita e está na mesa. Está feita, está na mesa. A gente não tirou ela da mesa. Eu acho que a proposta é muito correta. A gente entende até a vontade dele, de repente, de, sei lá, firmar um contrato de mais longo prazo. Eu cito como exemplo, assim, o Everton Ribeiro, por exemplo, que é um jogador que a gente adora lá no Flamengo, como jogador, como profissional, como tudo. Ele acabou recebendo uma oferta de longo prazo, de contrato maior do que a que o Flamengo poderia oferecer para ele. E lamentamos não contar com ele nesse ano, que a gente ainda gostaria de poder contar com ele, mas ficamos felizes pelo outro lado, pelo profissional que ele é, por ele estar, entendeu, tendo... Eu acho que o Gabriel, quando ele faz essa comparação, ele pega muito o que aconteceu com o Bruno Henrique, né? Que é um jogador um pouco mais velho que ele, que acabou tendo uma renovação mais longeva, assim. Eu tenho algumas dúvidas em relação a esse assunto e uma delas passa muito pelo campo. Se o campo pode modificar essa proposta do Flamengo ou não. Por que eu estou falando isso nesse momento? Porque a gente viu que o Tite vai usá-lo para substituir, em tese, o Arrascaeta. A gente já viu o Gabriel se reinventando. Primeiro era a dupla com o Bruno Henrique, depois ele joga atrás do Pedro. Se essa nova reinvenção, se esse novo passo do Gabriel, mostrando que está a fim de jogar bola, mostrando que pode ocupar o espaço do campo, mudaria isso. Porque o que eu entendo, presidente? Que ele é ídolo, ele é gigante, ele está na história. Mas a maneira como acaba essa história modifica o tamanho da idolatria para o torcedor, que é só passional, de uma maneira que você não pode ser. E eu acho que você tem razão. Quando a gente dá 1 ano de contrato para ele, o que a gente do fundo está falando é exatamente isso. Eu acho que o campo pode mudar isso e pode mudar até para o seu lado. Se você jogar neste ano e tiver, vamos dizer assim, um desempenho excepcional, certamente você vai ter, inclusive, condições de negociar com vantagem um novo contrato com o Flamengo. Isso é um processo de negociação natural que ocorre entre clube e jogador. E o Flamengo então, pode, sendo bem franco com você, a resposta é sim. Isso, né? Exatamente. Você está falando uma coisa que esse rapaz aqui do lado, ele viveu a vida inteira. Exatamente. Porque ele gostava de fazer contrato só de um ano. Desde que eu conheci ele jogando na Ponte Preta. Ele gostava de fazer contrato de 1 ano. Sabe por quê? Jogava muito. Então ele sabia o seguinte, eu jogo só 1 ano, é o seguinte, no próximo eu vou estar ganhando mais. Mas é para os dois lados, né? Assim, era uma ideia assim, bom, se eu não estiver entregando o que se espera de mim, o clube tem direito, né, de seguir um outro caminho. Sim. Se eu estiver entregando o que se esperava, eu tenho a chance de ter um outro reajuste. Eu acho que o Gabigol ele pode olhar para esse cenário, porque o Flamengo pode oferecer para ele também. O Flamengo tem um elenco qualificado, o Flamengo vai brigar por todos os títulos, ele tem competência e qualidade para que, por exemplo, nessa nova renovação, o futebol dele ressurja, né? Como a gente está mais acostumado a ver. Então, a gente sabe como é que é a negociação, mas acho que vale o papo, porque, como o presidente falou, né, o tamanho o que o Gabigol representa para o Flamengo é algo que reconhece isso. Eu sou o primeiro a reconhecer isso e sou gratíssimo por tudo que ele já construiu e fez para a história do Flamengo. Presidente, eu queria te fazer uma outra, eu vou voltar, só um pouquinho, mas eu vou voltar no estádio. Só uma pergunta que fica dentro de mim, assim. E eu vou no Maracanã muito, né? E aí uma das reclamações do torcedor do Flamengo é, enfim, o preço de ingresso, enfim, é um tema que o torcedor toca sempre. Esse novo estádio, presidente, ele vai ter uma área destinada com preço mais barato, porque assim, eu acho que o torcedor do Flamengo merece isso, a gente sabe a formatação do torcedor, né, de clubes de massa, não é só do Flamengo, mas que abrangem vários poderes aquisitivos, mas esse novo estádio vai ter uma área destinada com preço mais em conta, para que esse torcedor, né, raiz que a gente fala, volte ao estádio? Excelente também pergunta, Fábio. Assim, deixa eu te dizer, vai ter, a gente planejou, isso ainda é um estudo preliminar que a gente tem, mas fazer 2 áreas assim, populares atrás dos gols e em pé, até porque a nossa torcida, na verdade, só assiste o jogo em pé atrás do gol. Então, assim, já fica com locais em pé. O Corinthians fez isso, né? Tirou as cadeiras. O Grêmio tirou as cadeiras também atrás do gol e ficam as torcidas. Exatamente. Então para que tirar as cadeiras? Nem coloca, entendeu? Ou seja, já facilita a situação. A ideia é ter um setor
deixa a obra mais barata, né? Mais barata, porque... exatamente. Então vai ter um setor atrás de um gol com 14 mil lugares e atrás do outro gol também com 9 mil lugares. Então, e nesses locais a gente quer fazer com ingressos mais baratos e que vão ficando eventualmente mais baratos com o tempo à medida em que haja, vamos dizer, maior frequência do torcedor. Então, aquele torcedor raiz que vai sempre e tal, ele vai poder ter, inclusive, descontos por causa disso. Essa é a ideia. Porque, na verdade, o que a gente, estudando aí outros estádios do mundo e tal, o que a gente viu é que existem segmentações de locais para você assistir no estádio, que se você fizer bem planejada, você pode endereçar a um público, vamos dizer assim, que quer um pouco mais de conforto, de luxo e tal. É a experiência, né? Que se vende hoje, a experiência esportiva. E o valor agregado que você acaba tendo nesse ingresso é muito maior. E possibilita você reduzir o... Não é no ingresso do torcedor raiz que vai estar lá impulsionando e gritando pelo time, que conhece todas as músicas, que vai lá... não é ali que a gente vai ganhar dinheiro. A gente vai ganhar dinheiro naqueles ingressos com um pouco mais de serviço associado e tudo isso, que às vezes é vendido inclusive para empresas, não para pessoas físicas, mas para as pessoas jurídicas que têm interesse em fazer marketing de relacionamento e tudo isso. É mais o setor corporativo, né? Perfeito, perfeito. Setor corporativo, que muitos estádios que foram construídos, inclusive no Allianz, né, tem esse setor corporativo. Agora, presidente, eu fico com a seguinte impressão. Nesse ano, o Flamengo já está na liderança do Campeonato Brasileiro. Já ganhou o Campeonato Carioca. Tem um resultado muito a favor, que eu acho que o Palmeiras não consegue reverter, mesmo jogando em casa na Copa do Brasil. Tem Libertadores da América, um jogo na altitude, já sabe como é que é jogar contra o Bolívar, porque já sabe, conhece o adversário. O senhor quer abraçar tudo ou acha que não dá para abraçar tudo isso? Excelente pergunta. Quando a gente planeja, assim... Tudo é pouco pra gente. Você esqueceu o Mundial, entendeu? Assim, mas o Mundial é 25, por exemplo. Mas, por exemplo, classificar para o Mundial de 25. A gente e tem um do meio do ano, né? O Mundial do meio do ano. E tem a Taça Intercontinental. Porque vão ser duas coisas diferentes, a gente ainda não sabe qual a data que vai ser, como vai ser, porque ainda estão discutindo se vai dar tempo para classificar ou não vai dar tempo para classificar. Eu ainda não... Se esse ano entra como para classificação por Super Mundial, né? O vencedor da Copa Libertadores, sim, vai ser o quarto classificado para o Super Mundial. Super Mundial, que é no meio do ano. Os dois serão por ranking. Mas tem a Copa Intercontinental. Isso, que a gente ainda não sabe exatamente quando vai ser, mas assim, a gente pensa grande aqui, cara, a gente não pensa pequeno, não. Eu fiquei só no âmbito nacional, o senhor mas já tá a projeção é só de títulos, assim, que são competições grandes que vão requerer... Gente, vamos ser francos, a gente sabe que é dificílimo a gente conseguir assim, em 2022 nós conseguimos ganhar duas competições, ganhamos a Copa do Brasil, ganhamos a Libertadores. Em 2019 nós ganhamos também a Copa Libertadores e ganhamos o Campeonato Brasileiro. Mas assim, a gente quer disputar tudo. A mentalidade é importante. O objetivo é disputar tudo e por isso que a gente fez um elenco super reforçado. A gente sabe que o calendário é mortal e os nossos jogadores até em datas que a gente imagina que a maioria dos grandes clubes vão ter seus jogadores descansando, que na data FIFA os nossos jogadores vão estar sendo convocados, muitos deles sendo convocados, então eles nem isso vão ter esse descanso e a possibilidade de ficar treinando para poder complementar os jogos que ainda faltam dos demais campeonatos. Tudo isso são desafios adicionais para quando a gente tem um plantel qualificado e está disputando todos os campeonatos ao mesmo tempo. Mas a resposta para essa sua pergunta será sempre: eu quero tudo. E todos os torcedores rubro-negros sempre querem tudo. O foco nunca priorizar nenhuma competição. A gente quer ir em todas. Obviamente que a depender do momento que você tiver dentro de uma competição, se você tiver mais avançado, mais próximo de um jogo, precisar
poupar jogadores e tudo isso, você vai. Mas, a gente assim, brigou com a imprensa que falou em poupar. Ele falou que não pode falar em poupar, que é olhar o estado físico e entender quem pode ou não estar em campo, né? É isso, né? E é isso que a gente tem feito, né? Assim, é que o calendário é muito duro, né? É cruel. Muito duro, é cruel. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem um jogo devendo, né? Que é contra o Internacional. Contra o Internacional. Campeonato Brasileiro. Nós temos um jogo devendo contra o Internacional que vai apertar lá na frente e tem uma data que, fruto daquela paralisação que teve no campeonato de 2 rodadas, por causa das chuvas lá no Sul, a gente vai ter que jogar em data FIFA contra o Atlético Mineiro também. Quer dizer, logo contra o Atlético Mineiro, uma equipe com um time importante. Um dos rivais, forte, né? Pra exatamente. Então, Então, assim, é complicado. O campeonato é muito complicado. E se a gente fosse discutir calendário, acho que seria uma conversa longa aqui, mas eu não tenho dúvida nenhuma que a competição, o campeonato brasileiro, que para mim é teoricamente assim, o campeonato mais importante do Brasil, ele acaba sendo sempre aquele que é relegado para a última prioridade. É porque o mata-mata tem a força, né? Tem o poder de falar em eliminação ou classificação, e eu acho que isso pesa muito para uma torcida. Então, eu entendo o que você está falando em termos de importância, mas acho que existe uma diferença para o torcedor que às vezes é difícil de compreender. Vocês têm uma formatação, por exemplo, do calendário assim? Vocês, assim, dentro do planejamento do Flamengo, tem-se uma ideia de como isso poderia melhorar? Porque a gente, assim, só vê todo mundo reclamando, né? Todo mundo reclama do calendário, sim. Principalmente quando perde. A gente perde um jogo, o calendário é o culpado, enfim. Mas, assim, o Flamengo como instituição, ele tem um planejamento de calendário que poderia ser agregado a esse... ideias, boas ideias para levar a CBF, você diz, no sentido não de só melhora. o Flamengo, mas eu diria que vários outros clubes. Nós tivemos uma reunião há pouco tempo atrás, lá na própria CBF, com o Júlio Avelar, que é o diretor de competições lá da CBF, na qual eu estive presente até como convidado, porque existe um grupo de clubes que são os representantes, que a gente chama da Confederação Nacional de Clubes e tal, mas que gentilmente convidaram a mim e a Leila também para participar dessa reunião e com a participação lá de vários clubes da Série A, da Série B e C e a gente fez propostas concretas para a CBF em termos de redução de alguns campeonatos, de datas de alguns campeonatos. Né, especificamente. Estadual especificamente, análise da proposta para cortar 3 rodadas das 16 que são destinadas aos campeonatos estaduais, por exemplo. Essa foi uma proposta. Mas, assim, tem um conjunto de propostas que foram encaminhadas para análise do Júlio Avelar. Ele as coletou e ficou de dar um retorno para nós lá na CNC. Não, teve proposta formal de todos os clubes, e aí não só do Flamengo. Eu acho que dá muito mais força para o processo. Consegue essa união, né? Presidente, o tempo infelizmente está acabando porque passou muito rápido. Faltam 3 minutinhos para a gente. Fala, galera, mais um vídeo aí para vocês. Comenta aí o que vocês acharam, pode compartilhar. Se não for inscrito no canal, pode se inscrever, que vai nos ajudar muito, né? Ótima entrevista aí com o Rodolfo Landim, falando sobre o nosso sonho, estádio do Mengão, sobre o Gabigol. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Abraço.